A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou a Bispa Ana Caroline, estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, da Bispa Rosana, que são os bispos primários do nosso ministério, os nossos líderes. Hoje é terça-feira e nós vamos continuar assistindo a mensagem que tem como tema o Deus da abundância. Nós cremos num Deus de toda graça, num Deus que é amor, num Deus que é provisão. Então você que ligou agora a sua televisão ou sintonizou neste canal, no programa da Igreja Cristo Vive, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo. Os irmãos que nos acompanham na Europa, no Oriente Médio, no Brasil, em qualquer estado deste Brasil, creiam que Deus tem um propósito perfeito para a vida de todos nós. Nós podemos descansar nesses propósitos. Nós podemos descansar na segurança que a graça de Deus nos proporciona. Segurança quanto à salvação, em primeiro lugar, e segurança quanto a todos os aspectos da nossa vida, se nós formos fiéis ao Senhor. Se nós formos justos nesta terra, se nós formos pessoas que priorizam o reino de Deus, que praticam a palavra do Senhor, que agem com sabedoria, porque desta forma, vivendo assim, nós temos o direito de clamar, de pedir, e acima de tudo, nós vemos sempre o agir de Deus. Veja o que a palavra do Senhor diz em Provérbios 13, 21. A desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Os justos, aqueles que vivem de forma agradável diante do Senhor, aqueles que vivem de modo digno da vocação para o qual foram chamados, assim diz o apóstolo Paulo, esses são abençoados com o bem, galardoados, são recompensados pelo Senhor. Então não há nada melhor do que vivermos os princípios bíblicos. E é para isso que a Igreja Cristo Vive está aqui, para ensinar a você esses princípios bíblicos de vida, para ensinar a você como Deus espera que nós procedamos e vivamos nesta terra enquanto seus filhos. Você vai ficar agora com essa mensagem, o Deus da abundância. No final do programa eu estarei de volta e tem um presente do nosso apóstolo para você. Fique atento, Deus quer falar a sua vida. O Deus da abundância. Então, Gênesis 1, 28 disse: Deus os abençoou e diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai. Então, Deus os abençoou. Muito importante, Deus abençoou. Ele abençoou porque Ele é o que? É o Deus da bênção, é o Deus da abundância. Versículo 31, Ele disse: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus não fez nada errado, amado. O homem é que erra. As pessoas é que não acreditam, duvidam, colocam de lado, acham que isto é apenas um livro, isto não é a voz de Deus. Muita gente prescinde disto aqui. Deus diz: tudo que Ele fez era muito bom. Então, mas quem é que trouxe essa desconfiança que o homem tem com Deus? A desobediência do primeiro casal. A desobediência de Adão e Eva. Pastor, mas o que é que eu tenho a ver com Adão e Eva? Isso foi lá 6.000 anos atrás. Temos tudo a ver, porque isto é uma engrenagem, isso não é um ponto fora da curva. Isso é uma engrenagem, são raízes. Diz que por um veio o pecado, todos morreram. Por um veio a justiça e todos viveram. Então,
Irmão, o pecado trouxe a desobediência, o pecado trouxe a dor, trouxe a necessidade, trouxe a falta, trouxe a divisão. O pecado faz isso. E eu vou lhe dizer uma coisa honestamente. Quando você vê uma pessoa que diz, eu sou crente em Jesus, eu sou cristão, e enredado com um monte de problemas financeiros, não é Deus que está mentindo. Não é Deus que está desamparando. É a pessoa que não está vivendo o que Deus mandou viver. Isto é minha experiência de pastor. Você veja, no meio do caos, Deus sabia que iria mandar um dilúvio à terra. E ele disse em Gênesis 6,14 para Noé, Noé, faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, calafetarás, com betume por dentro e por fora. Disse, faz uma arca. Faz uma arca. Onde havia madeira? Não havia. Onde havia recursos financeiros? Não havia. Onde havia água? Não havia. É esta experiência da convicção. Deus disse, Noé, faz uma arca. E quando Deus manda fazer alguma coisa, Ele provê. Ele não te atira às feras, amado. Ele não te atira nesse mundão aí e disse, se vira, garoto. Ele não faz isso. Quando Deus disse, faz uma arca. Quando Deus disse, Miguel, vou trazer agora para o meu carro, constrói-me uma casa, um memorial ao meu nome. Como é que eu iria fazer isso se ele não provesse, se ele não mostrasse, se ele não agisse? Onde é que eu ia assaltar banco? Nem banco tinha dinheiro na época. Olha que Deus maravilhoso. Chacamanta corrobaba. Que Deus maravilhoso nós temos. E em Gênesis 9,3 diz, tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva, tudo vos dou agora. Deus disse, Noé, sou eu que te dou tudo. Apareceu o betume, apareceram as madeiras, mas Noé tinha curso de engenharia naval? Não. Mas como é que se faz uma arca do tamanho do Maracanã? Amado, é Deus. Quem é que inspirou Noé? Quem é que deu os cálculos estruturais? Deus. Amado, o Senhor tem absoluta soberania sobre a vida daqueles que se submetem a Ele. Sabe o que Ele diz? Se o teu coração for totalmente de Deus, Ele se faz forte em teu favor. Ele se faz forte em teu favor. Então a pergunta era, como é que se faz uma arca? De onde é que vinham os recursos, os suprimentos para a família, os animais? Bem, ele não tinha lá um fundo de quintal com uma parede de cada animal. Deus providenciou tudo. Agora, após a devastação do dilúvio, Deus deu uma chave de entendimento que você tem que ter esta noite também. E eu a tenho, olha, está aqui dentro. Gênesis 8:22. Enquanto durar a terra, aí já chegamos a quase 6.000 anos. Enquanto durar a terra, não deixará, não pode em hipótese alguma de haver, tem que haver sementeira e ceifa. Frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Então há noite e dia, há calor e inverno, então tem que haver sementeira e ceifa. Esta é a chave. Não deixará de haver. E só pode prometer isto o Deus da abundância. Maomé não poderia prometer isto. Buda não poderia prometer isto. Shirvá não poderia prometer isto. Nenhum santo católico poderia dizer, enquanto houver céu e terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Então, Deus disse a Noé, Noé, você está vendo a devastação que o dilúvio trouxe. Mas eu te dou agora uma promessa, sementeira e ceifa. É muito importante você agarrar estas promessas, sabe, introspectá-las, porque pode ser que alguém esteja aqui esta noite,
ou quizás me assistindo pela televisão, pela internet, que passou por uma devastação. Pode ser que o gafanhoto tenha entrado aí em alguma família, arrasado, tirado, devastado. Esta promessa que Deus deu a Noé é para nós. Isso, no meio da devastação, eu vou te dar uma promessa: olha, não deixará de haver sementeira e ceifa. Então, talvez haja pessoas que têm contas para pagar, inadimplentes, desempregados. Um desemprego é uma devastação. Ou quizás a aposentadoria. Esta semana eu estava lendo o que o ministro Garibaldi, da parte social do Brasil, estava dizendo, que quando uma pessoa trabalhou 35, 40 anos e vai se aposentar, ele tem logo o fator previdenciário de 30% que tiram da pessoa. E se for no meu caso, como eu não tinha 65 anos, tiraram mais 40% por causa da idade. E ele disse, isto é cruel o que este governo faz com as pessoas. É maldade. Só que o outro fez maldade, ninguém disse nada, eles fazem maldade, ninguém faz nada. Sabe o que é um indivíduo trabalhar 35, 40 anos, entrar numa fila e dizer assim, logo de caras, 30% de fator previdenciário tira. Acabou a vida da pessoa. Então nós temos que entender, amado, que uma pessoa desempregada, quizás aposentada, reformada, olha, se você começar a compreender e a praticar esses ensinamentos, o mundo devastado pode se tornar num mundo de abundância. Você pode começar hoje, amado, acredite nisso, a ter um mundo novo na tua vida. Porque o Senhor disse a Noé, Noé, eu vou te dar tudo. Você pode começar tudo de novo. Basta que você entenda o significado desta promessa, sementeira e ceifa. Então essas promessas, Deus fez a Abraão, que é a base do ensino desta noite. Vamos voltar lá, bispo, por favor. Ele disse, olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, do teu pai, para a terra que eu te mostrei. Você sabe, Abraão, o pai dele pertencia aos caldeus de Ur. Eles eram pessoas idólatras, feiticeiras. E Deus disse a Abraão, Abraão, nesse meio aí eu não posso funcionar na tua vida. Larga esse mundo aí, tira essa coisa da feitiçaria da tua vida e vem, porque eu vou te mostrar uma terra. E diz o versículo de número 2, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer. Sabe essas palavras que Deus disse a um filho de um idólatra, olha, sai de Ur, sai dos caldeus, vais para uma terra que eu te mostrei, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, você vai ser uma bênção. Olha, eu vou te abençoar, diz o versículo 3, quem te abençoar eu abençoo, quem te amaldiçoar eu amaldiçoo, eu sou o Deus da abundância. Sabe, estas palavras aqui entram na minha vida e dizem, isto também é meu direito. Aliás, eu vou lhe dizer, não poderia ser de outra forma. Você está num ministério onde nunca houve um fracasso, onde nunca houve uma quebra, onde nunca... Olha, passamos como sabe o carvalho da justiça, no meio de tempestades ele cresce, no meio de ventos ele endurece. Passamos sempre, toda a vida, por muitas tempestades. Estou aqui em perfeita vitória. Estou aqui lhe dizendo o seguinte, sou um abençoado de Deus. Então, o Deus da abundância quer que sejamos abençoados para sermos uma bênção. Uma bênção a despeito da forma como o mundo vive. Deus quer te dar para você ser uma bênção, para você abençoar. Esse é o projeto de Deus. E sabe quando em Gênesis 13:2 disse, era Abraão muito rico. Portanto, esta palavra, que é uma obscenidade na igreja católica, não é para a cúria romana, mas para o povo, ser rico
ter abundância. Isso aqui é uma obscenidade. As pessoas dizem, não pode, Deus ama a pobreza. Como Deus ama a pobreza? Se ele pegou o pai da fé e o fez muito rico, ele possuía, ele tinha gado, ele tinha prata, ele tinha ouro. Pastor, isso não é uma vergonha? É uma vergonha não ter. Deus quer que a igreja tenha, Deus quer que o povo de Deus desfrute. Ele disse, eu sou o mesmo. Pastor, e quando é que estas verdades começaram a ser verdadeiras, sem redundância aí na vida de Abraão? Quando ele descobriu o clique da vida dele, que não teve um pastor para o orientar, conforme você está sendo orientado esta noite. Ele diz em Gênesis 14, ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair os 318 homens mais capazes, nascidos na sua casa, e perseguiu até Dan. E repartidos contra ele de noite, ele e os seus homens, feriu-os, perseguiu até o Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, ainda mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Kedor e Omer, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, do vale de Savé, que é o vale do rei. Versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Você sabe, aqui é uma parousia. Foi a primeira vez que Deus se manifestou na forma de um corpo de um homem, Melquisedeque. E diz que ele trouxe pão e vinho, quer dizer, ele celebrou a vitória da ceia. Portanto, nós temos aqui uma vez por mês a ceia, para celebrar a vitória da salvação, a vitória da saúde, a vitória da prosperidade. Ceia do Senhor é para isto. Versículo de número 19, abençoou, ele disse a Abraão, bendito seja o Deus de Abraão, Deus Altíssimo, possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Portanto, o segredo da vida, amado, de você poder desfrutar nas regras estabelecidas por Deus, isso não é uma regra estabelecida por um pastor de uma igreja. Isso tem raízes históricas. A regra estabelecida para fazer deste homem a quem Deus prometeu abençoá-lo. E nós? A Bíblia diz que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então nós temos o mesmo direito que ele teve. E como é que ele teve? E como é que começou a deflagrar tudo o que ele teve ao ponto de ficar rico? É porque Deus, o Espírito Santo, disse a ele, pega todos os despojos que você trouxe da guerra e paga o seu dízimo. Portanto, 430 anos antes da lei de Moisés, um homem, o pai da fé, Abraão, traz os seus dízimos. E veja o que diz o versículo 19 outra vez, bispo. Veja, abençoou ele, Abraão, e diz, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, possui os céus e a terra. Então, Deus o abençoou. Eu quero muito que você possua, abençoou, e diz que o Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, ele disse lá atrás na criação, vocês vão possuir, vocês vão dominar. Só que isto aqui é retirado da igreja de Jesus quase como uma ofensa a Deus. Entende, pastor Afonso? As pessoas pensam que isto aqui é uma ofensa. Quando no Salmo 24:1 diz assim, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e todos os que nela habitam. Diz que Deus é o dono de tudo. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso que possui os céus e a terra. Então, Abraão começou a desfrutar de tudo isso quando inspirado pelo Espírito Santo se tornou um fiel dizimista. Olha que depois o rei tentou suborná-lo e disse, não, toma lá. Ele disse, não, eu não recebo nada. Senão vão dizer que quem me enriqueceu foi o homem. Ele queria que a honra, o louvor e a glória pertencessem somente a Deus. O dízimo, amado, abra as portas dos céus. Gênesis 14:20 disse, quando de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Gênesis 15:6, ele creu no Senhor, o Deus da abundância. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. A palavra do Senhor diz que o justo é galardoado
com o bem. O justo é recompensado, o justo é abençoado. E eu creio que se você seguir as orientações que foram dadas do altar da Igreja Cristo Vive, você vai receber esta recompensa do Senhor. Se você é um justo, se você vive a palavra, naturalmente a bênção do Senhor vem à sua vida. E falando em bênção, temos um presente do nosso apóstolo para você. Se você ligar agora para a nossa igreja, 0 operadora 21 3017 90 90, e disser que você está assistindo ao programa da Igreja Cristo Vive, nós vamos lhe enviar gratuitamente este livreto que tem como tema Em que nós cremos. É um presente do nosso apóstolo, aqui há um resumo das nossas doutrinas, há um pouco do testemunho de vida do nosso apóstolo também. Tudo isso gratuitamente. Basta que você ligue agora, 0 operadora 21 3017 90 90. Nós temos um site na internet também, www.igrejacristovive.com.br. Ao acessar o nosso site, você poderá gratuitamente estudar através das apostilas que são disponibilizadas, vai poder assistir a todas as mensagens arquivadas em áudio, em vídeo, vai poder investir na sua vida espiritual. Como eu sempre deixo aqui como recado, não perca tempo da sua vida, invista o tempo que você tem naquilo que vai gerar crescimento. Às vezes as pessoas perdem tempo com situações, com, enfim, programações que não vão gerar nada de bom e às vezes geram até tristeza, amargura. E você tem, através do nosso site, esta oportunidade de estudar, de se aprofundar, de receber as mensagens já esmiuçadas, cada versículo bem explicado pelo nosso apóstolo. Então, mais do que nunca, nós precisamos crescer em conhecimento, em sabedoria. A sabedoria de Deus vai gerar muitos outros desdobramentos positivos na nossa vida diária. Então, acesse nosso site www.igrejacristovive.com.br. Lembrando que dentro do nosso site também você tem a lista com os endereços de todas as nossas igrejas. Ao frequentar uma igreja Cristo Vive, você vai ter a certeza de que ali há uma direção, ali há pessoas tementes, responsáveis, porque o nosso apóstolo é muito criterioso quanto às lideranças das nossas igrejas locais, das nossas igrejas estaduais, mundiais, e nós sempre aconselhamos a que você, querida ovelha do Senhor, busque uma igreja Cristo Vive, porque você vai estar certo que à frente da igreja há alguém com responsabilidade espiritual, há alguém temente ao Senhor, há alguém que está capacitado para cuidar das ovelhas, como Jesus quer que todos nós, pastores, cuidemos. www.igrejacristovive.com.br. Nosso programa está chegando ao fim, mas agora você vai poder louvar ao Senhor. Vai ficar com um momento de louvor de um dos nossos cultos da Igreja Cristo Vive. E logo em seguida, a Bispa Solange Brant, com o culto, com a pregação, com a palavra da Igreja Cristo Vive de São Paulo. Essa amada Bispa, que tem sido uma grande pregadora há muitos anos, tem sido arauto do Evangelho, junto com o seu esposo, o Bispo Rai, junto agora com os seus filhos, que são jovens pastores, mas já tem sido de grande importância para a Igreja do Senhor. Igreja Cristo Vive de São Paulo, com a Bispa Solange Brant. É o que você vai assistir agora, amém? Tenha um dia abençoado e amanhã estarei de volta. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Glória a Deus.
Exalte ao Senhor. Seu nome para alegria. Exalte ao Senhor. Seu nome Ele é digno, Ele é rei, Ele é poderoso. Exalte ao Senhor. Diga boas palavras ao nosso Deus poderoso. Ele é digno. Exalte aquele que vive em reino. Ele é Deus, Ele é poderoso, soberano, para sempre. Glória a Deus! Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.